Bom dia, bem-vindo aos internautas que acompanham o maravilhoso canal do professor Eustáquio Presley. Por Bom convite dia! Hoje são 17 de fevereiro de 2021, quarta-feira, Brasília, Distrito Federal, Brasil. Mais um vídeo sobre língua portuguesa. Vou trazer aqui mais uma questão que, entre aspas, caiu em um concurso público para o Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Pará. Cargo analista judiciário, nível superior. Esse concurso se realizou em 2011 e o órgão que elaborou as questões foi a Fundação Getúlio Vargas. Veja a questão aí. Temos assim: também é certo, por outro lado, que, ao aumentarem a transferência do processo de tomada de decisões, as empresas adquirem o respeito das pessoas e comunidades que são impactadas por suas atividades e são gratificadas com o reconhecimento e engajamento dos seus colaboradores e a preferência dos consumidores, em consonância com o conceito de responsabilidade social, o qual, é sempre bom lembrar, está se tornando cada vez mais fator de sucesso empresarial e abrindo novas perspectivas para a construção de um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo. Temos aí o texto. Veja o que a questão quer. O período anterior, que é o texto que eu acabei de ler, o período anterior é composto por dois pontos. E aí as opções A, B, C, D, E. O que essa questão quer? É muito simples. Ela quer que você encontre a única opção que traga o número aí existente de orações. Então você vai procurar a única opção que traga uma informação correta sobre o número de orações que constam aí nesse texto. Quantas orações existem nesse texto aí, hein? É isso que a questão quer. Quantas orações existem nesse período que acabei de ler? Quantas orações? Veja bem, eu sempre digo aqui que o que marca a oração na língua portuguesa é o verbo. Se houver um verbo, temos uma oração. Se houver dois verbos, temos duas orações. Se houver 1000 verbos, temos 1000 orações. Então, se há verbo, existe oração. Então, veja aí quantos verbos existem aí no período acima. Conte os verbos. Então, se você contar os verbos, você terá as orações. Veja aí, depois eu volto.
Muito bem, então vamos resolver a questão. Vamos procurar a opção que traga um número correto de orações no período aí acima. Então vamos lá, vamos ler aí o período. Também é certo, veja aí, é o primeiro verbo, verbo ser. É, primeiro verbo, anote aí, primeiro. Também é certo, é o verbo, Também é certo, por outro lado, que ao aumentarem, veja aí, aumentarem, outro verbo, verbo aumentar, aumentarem aí, segundo verbo, anote aí, que ao aumentarem a transparência do processo de tomada de decisões, as empresas adquirem, veja aí o verbo adquirir, outro verbo, o terceiro verbo, adquirem. As empresas adquirem o respeito das pessoas e comunidades que são, veja aí, verbo ser, são. Aí o quarto verbo, que são impactadas por suas atividades e são de novo aí outro verbo, o quinto verbo, são. E são gratificadas com o reconhecimento e engajamento dos seus colaboradores e a preferência dos consumidores em consonância com o conceito de responsabilidade social, o qual é sempre bom lembrar, olha aí, o qual é sempre bom lembrar. Então veja aí, é o sexto verbo. Sempre bom lembrar, outro verbo aí. O sétimo verbo, lembrar. Está, outro verbo aí, está. Outro verbo aí, o sétimo verbo. Está se tornando cada vez mais fator de sucesso empresarial e abrindo o nono verbo. Aí no gerúndio, abrir, verbo abrir, abrindo. Então aí 9 verbos até agora. E abrindo novas perspectivas para a construção de um mundo economicamente mais próspero e socialmente mais justo. Muito bem, terminamos aí de ler por completo o período. Nesse período aí, como contamos, existem 9 verbos. Se existem 9 verbos, temos então 9 orações. Eu sempre digo aqui, o que marca a oração na língua portuguesa é o verbo. Então, se você tem um verbo, você tem uma oração. Se você tem 2 verbos, você tem 2 orações. Se você tem 9 verbos, que é o caso aqui desse período, então temos 9 orações. Então vamos aí, veja os 9 verbos. Verbo aí, do jeito que está no texto, é, aumentarem, adquirem, são de novo, é, lembrar, está e abrindo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 verbos. Então temos 9 orações. Vejamos aí qual é a opção que afirma isso. Que no período acima existem 9 orações. Qual é a opção? É a opção C de casa. Veja aí. Opção C de casa. Está afirmando aí que existem 9 orações no período acima. Essa aí é a opção correta. A opção C de casa. Existem aí, de fato, 9 orações. 9, porque existem 9 verbos. Mais um vídeo e muito obrigado.